então, estou aqui com uma trilogia, hoje é a segunda palavra desta sequência, acerca do texto de fundamento, que é o texto de Mateus 24, de 10 a 12, falando acerca dos últimos dias, em que Jesus diz o seguinte, que nesse tempo vindouro, nesse tempo futuro, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, em cima desse texto, o Senhor aqueceu meu coração, compartilhando aqui com vocês, que nós precisamos e podemos então crer que há uma oportunidade para que nós não estejamos no meio dos quase todos, nós sejamos aqueles que o amor não vai esfriar. Mas eu quero falar do amor recíproco, do amor uns para com os outros. O amor uns para com os outros tem alguns fundamentos bíblicos, e eu posso pegar como um texto, não de fundamento ainda, mas um texto ilustrativo, em Provérbios 27, 19, nós lemos que, como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E essa figura do espelho ela é muito interessante, que quando você está diante de um espelho, tudo que você recebe é tudo que você faz. Tem gente que às vezes tenta enganar o espelho, né? Já brincou assim, tentar sair do espelho, o cara lá é esperto, sempre sai, né? Você pode sorrir, e o que você vai receber em troca é um sorriso. Você pode fazer uma careta, você vai receber uma careta. Essa é uma verdade de como funciona o relacionamento entre as pessoas. Então, tem aquele filme, teve até da corrente do amor, não é isso? Então, corrente do bem, então fez um bem. Quando a gente faz o bem, funciona mesmo para quem não conhece a Deus, mesmo para quem não crê no Senhor. Os princípios bíblicos são que aquilo que nós damos, nós recebemos, a régua que nós medimos, nós somos medidos, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, o Senhor, Ele sempre nos chama a agir de acordo com a palavra dEle, e assim é o amor. O amor não é o que eu quero para mim, mas o amor é o que eu entrego para quem eu amo. E na verdade o amor não é uma emoção ou um sentimento. O mundo corrompeu todas as coisas. Amar é uma decisão. Se não fosse uma decisão, Deus seria injusto de colocar um mandamento nos obrigando ou nos convidando de uma maneira, através de uma ordem, falar: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Se isso é uma emoção, como é que eu posso controlar as emoções? Amar é uma decisão, e essa decisão estabelece a ponte para as emoções. O Senhor diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso obrigar o meu sentimento a alcançar o próximo? Até porque tem uns próximos que a gente queria que tivessem um pouco menos próximos, não é isso? E aí o Senhor nos manda amar. E à medida que nós amamos, nós vamos conhecer as pessoas. E quando nós conhecemos as pessoas, os detalhes de Deus que estão nelas começam a emergir. E aí nós vamos perceber algumas pessoas tão maravilhosas. Nós vamos perceber a vida do Senhor na vida delas. E aí o sentimento do amor começa a fluir. Independentemente, o amor verdadeiro não depende do que recebemos de troca. Mas o amor verdadeiro simplesmente, ele acontece na direção da pessoa amada. Essa é a manifestação do amor de Deus, porque Deus ama todo mundo. Deus ama a humanidade. Jesus morreu por todo mundo, mas muitas pessoas rejeitam o amor de Deus. E aí agora vamos para a fotografia do mundo atual. Vá comigo para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se você olhar um para o outro e ver a gente num culto, sentado um pouco separado, com uma máscara no rosto, passando álcool gel na entrada, termômetro, e a gente faz um monte de reuniões pela internet, não dá para fazer tudo presencial, as pessoas têm medo de andar na rua. Você está entendendo? São tempos difíceis, concordo que a vida está um pouco mais complicada agora, a gente nem sabe algumas coisas, o que pode, o que é certo fazer, né? Bom, enfim, então, tempos difíceis, pois os homens serão, agora aqui você vai ver, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Por que eu tenho que fugir destes?
Porque essa lei do espelho, ela nos atrai a retribuir esse tipo de agressividade que nós estamos recebendo no dia a dia. Porque nós vemos tanta gente agressiva, egoísta, estúpida, violenta, cruel, maldizente, blasfemador. Se a gente permite que esta realidade venha na nossa vida, o princípio espiritual vai nos afetar e nós vamos começar a retribuir coisas que são incompatíveis com quem nós somos. Provérbios, Salomão fala para não aprender os caminhos do iracundo. O iracundo é aquele cara meio furioso. Eu andei um tempo, por uma questão profissional, perto de uma pessoa muito iracunda. E depois de um certo tempo eu comecei a perceber que eu estava ficando um cara um pouco esquisito, que não parecia com quem eu era. Porque o provérbio Salomão fala, porque senão você vai aprender os seus caminhos. Esta é a realidade. E isso acontece hoje nas mídias sociais, muito mídias sociais cristãs. Alguém coloca lá um versículo, porque, sei lá, paz seja convosco. Que legal. Aí chega um cara e fala, paz por quê? Está tudo ruim. Você pensou no versículo que você colocou? E se tem uma pessoa que não está vivendo em paz, está vivendo em angústia, a vida dela está super pesada, como é que você pode não respeitar essa pessoa e colocar esse versículo dessa maneira? Eu estou exagerando, mas tem acontecido algumas coisas parecidas com isso, vocês têm visto isso? Por quê? Porque o sistema do mundo está oprimindo as pessoas que não têm a Jesus Cristo, e este texto bíblico que é profético, está cada vez mais se cumprindo em todas as áreas e todas as esferas de relacionamento. As pessoas estão assim. E se nós não sabemos quem somos, se nós não compreendemos o que está acontecendo, nós saímos do princípio. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. Então, se vem alguém furioso assim, você não tem que responder da mesma forma, mas você tem que lembrar quem você é, e vem com uma palavra, calma, né? Calma, quem sou eu? O que eu vou responder? Pai, me ajuda a ter sabedoria. Às vezes você vai responder com palavras de sabedoria, às vezes você vai sair da conversa, porque não tem conversa, e se você ficar, vai ficar uma coisa que não tem limites. Então a lei do espelho, ela funciona nesta realidade, nesta forma, e o amor então, se nós permitirmos que isso entre na igreja, o amor de todos nós vai sendo abalado, vai sendo enfraquecido, porque nós vamos começar a responder para essas pessoas segundo a maneira como elas nos tratam. E nós somos o amor de Deus, nós somos a revelação do amor de Deus. Nós precisamos transformar essas pessoas pela palavra, pela oração e pela palavra. Não é no confronto, não é na resposta, mas a minha resposta foi sábia, foi sensata. Não, se você entrou para a briga, não foi uma boa resposta. Se você estabeleceu uma posição espiritual, aí é uma boa resposta. Coloca um limite, olha, dessa forma eu não quero conversar, mas você sabe o que a Bíblia diz sobre essa situação? Não quero saber o que a Bíblia diz. Então nós não vamos poder conversar, porque eu só quero saber o que a Bíblia diz. Não há outro fundamento para uma discussão que não seja a palavra de Deus. Então veja, por que o amor vai esfriar nos nossos dias? Porque se amar é se pôr no lugar do próximo. Nós precisamos lembrar que foi exatamente o que Jesus fez. Se você não entende a dor de alguém, você não consegue amar. Se você não se coloca no sapato da pessoa, você não consegue entender o que ela passa. Porque nós vamos normalmente fazer o quê? Julgar. Se está esse problema, aí tem. Aí é pecado, hein? E nós temos muita facilidade de fazer esse tipo de julgamento. Falta total de amor. Mas como é que o Senhor faz muitas vezes para nos tornar mais amorosos? Eu preciso olhar para a pessoa e me colocar no lugar dela. Quem fez isso? Jesus fez isso. Jesus, ele existindo em forma de Deus, ele decidiu se esvaziar de ser quem ele era, para se colocar no nosso lugar. Ele andou aqui onde você e eu andamos. Ele viveu aqui como você e eu vivemos. Ele conheceu o que é ser um ser humano no planeta Terra. Pouco importa se faz 2000 anos a mais ou a menos, a sociedade é igual.
Os comportamentos são iguais, a vida é igual. O que muda só é a tecnologia no nosso caso. É tudo igualzinho. Jesus encontrou pessoas iguaizinhas. Se você ler a Bíblia, a sociedade era igualzinha. Se ler Provérbios de Salomão, ele fala a sociedade é idêntica àquilo que nós vivemos hoje. Jesus viveu, ele se pôs no seu lugar, ele se pôs no seu pé, ele se pôs no meu sapato, ele sabe o que eu vivi. Então quando ele pede para você e para mim fazermos coisas que parecem impossíveis de fazer, ele diga: eu já estive no seu lugar. Eu sei que é possível de fazer o que eu estou dizendo para você fazer. E Jesus, ele não faz alguma coisa da cabeça dele, não é isso? Ele é tão humilde que ele falava: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele fala: eu e o Pai somos um, mas o que o Pai está fazendo é o que eu quero fazer. E agora quando ele vai embora, ele fala: as minhas palavras, eu quero que vocês obedeçam às minhas palavras. Então quando nós falamos de amar, e ele nos manda amar os inimigos, ele morreu na cruz pelos inimigos. Jesus morreu na cruz pela guarda romana. Jesus morreu na cruz pelos religiosos. Jesus morreu na cruz pelos mais abomináveis, pelos que criaram seitas e religiões contrárias a Ele, pelos que abominam, pelos que blasfemam e cada vez mais se blasfema do nome do Senhor. Dá para zoar com qualquer coisa aqui no mundo e ser punido. Não pode falar de tal pessoa, de tal líder, de tal religião, não pode, mas de Jesus está liberado. As pessoas falam o que querem. E Jesus morreu por essas pessoas que blasfemam. Jesus, ele morreu por todos esses, e não só naquilo que nós vemos, mas ele morreu sabendo aquilo que estava no coração destas pessoas, porque ele é Deus. E quando ele diz na carta que o amor vai esfriar de quase todos, ele nos abre uma oportunidade. E eu quase que eu consigo ouvir o Senhor fazendo como se fosse uma pergunta quando ele fala isso: o amor vai esfriar de quase todos. E de você? O amor vai esfriar de quase todos. E de vocês? O que vai acontecer com a sua vida? Como meu amor vai fluir em você e através de você? Ele nos deixa essa escolha. Semana que vem eu quero compartilhar um pouco mais acerca do que nós estamos sendo chamados para fazer. Mas aqui nessa transição eu quero te oferecer a oportunidade de tomar uma posição, porque se você está jejuando e orando, então eu quero que você possa, ao longo desses dias em que nós vamos conversando, ter mais clareza do que eu creio que o Senhor está propondo para nós. O medo já é uma questão vencida, amém? Você vai vencer em nome de Jesus, você tem vitória em nome de Jesus. Agora o próximo passo é o amor. Como é que está o seu amor por Deus? Ele nos manda amar. Sabe como é que nós expressamos o amor para Deus? Se nós guardamos a sua palavra, se nós levamos a sua palavra a sério. Tem muita gente que fala que ama Deus, e Deus fala: ama nada. Lembra Pedro com Jesus? Jesus cuidando de Pedro: Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: Pedro, você me ama? Eu te amo. É tão lindo aquele diálogo. O Senhor Jesus estava chamando Pedro de volta. A graça barata nos faz considerar o amor de Deus qualquer coisa, mas a graça verdadeira nos faz entender que Deus nos ama, apesar de ser quem nós somos. Deus nos ama e não tem nada que a gente possa fazer para que Ele nos ame mais. Deus nos ama e nada que a gente faça de errado fará Ele nos amar menos. Mas se nós queremos expressar o nosso amor a Deus, vamos obedecer a sua palavra, vamos atender o seu chamado, vamos ser transformados, vamos ser úteis, vamos ser frutíferos, vamos ser abençoadores, vamos orar pelas pessoas ao redor, vamos investir tempo em oração por pessoas, vamos buscar no Senhor. Tá bom, Senhor, o Haroldo falou uma palavra geral, e para mim em particular, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que aprofundar o meu amor? O que eu tenho que ser transformado? Quem eu tenho que perdoar? Quem que eu tenho que liberar na minha vida? Quais são os pesos que estão aí? Onde estão meus medos? Então eu oro para que nessa semana em que a gente vai avançar nesse tempo de jejum e oração, você possa entender que o Senhor quer falar com você algo particular, algo pessoal, algo no seu coração. Eu dei um panorama geral, tratei de vários assuntos, algum deles o Senhor tem para você, algum deles encaixa exatamente com a sua situação, algum deles encaixa exatamente com aquilo que Deus quer falar para você. Talvez alguma coisa que eu falei respondeu a algo que estava no seu coração, porque o Espírito Santo faz isso. Ou talvez Ele quer te chamar para uma experiência mais profunda. E você vai chegar amanhã, quando você for orar ao Senhor no seu jejum, o Senhor vai fazer algo emergir, o texto vai ser claro, a palavra, o versículo, e o Senhor vai te aproximar, porque Ele quer a gente mais perto. Essa é a oração que Deus quer responder.
Tem oração que a gente precisa fazer para Deus várias vezes. Às vezes Ele está falando não e a gente continua, e Ele já falou não, a gente continua. A gente não tem certeza se Ele quer ou não. Mas se você falar para Deus, Pai, eu quero amar mais as pessoas, o Senhor vai falar, yes. Senhor, eu quero perdoar todo mundo, yes. Senhor, eu não quero que meu amor esfrie, yes. Você sabe que Deus já é um amém. Essa é a oração que já está respondida. Na verdade, o Senhor está esperando que você faça essa oração. Não é se Ele vai responder, Ele já deu a resposta na frente. Ele quer saber o que você vai fazer com ela, se você vai fazer essa pergunta. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te dar uma oportunidade, antes de encerrar, de você olhar para dentro de você mesmo. Essa palavra, ela foi muito complexa na minha vida nessa semana, porque eu fui para vários lugares, eu falei, Deus, eu posso falar do seu amor de várias maneiras. Eu posso ter vários textos, mas falar do amor não é tão poderoso quanto o Senhor revelar o amor. Então, quando eu te peço para fechar os olhos e olhar para você dentro, eu quero te convidar a... Como é que está a tua relação de amor com Deus? Como é que está a tua relação de amor com as pessoas aqui da igreja? Tem alguém aqui que você tem coisa desajeitada para acertar certo? Você vai abençoar alguém? Abençoa alguém da família da fé primeiro. Tem alguém da tua casa? Alguém dos teus vizinhos? Nós precisamos fortalecer a nossa relação com Deus nesses dias, para que você não retribua com ira, com fúria, com egoísmo, tudo que está sendo lançado contra nós nesses dias. Nós precisamos transformar o mundo ao nosso redor, até que o Senhor venha, vivendo o que Ele nos chama de viver.